Mateus, capítulo 19, versículo 29. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi nesta casa. Tu já tens falado, Senhor, de uma forma especial à tua igreja, e te pedimos ainda um pouco mais. Fala conosco, que nós possamos aprender, que nós possamos ter mais de ti, Senhor Jesus, que nós possamos compreender ainda mais a tua palavra, e que nós saiamos deste lugar, desta casa, renovados pelo Senhor, Pai, preenchidos pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra verdadeiramente é sustento para as nossas vidas, encorajamento para a tua igreja, a igreja que muitas vezes é perseguida nesta terra, mas que ela prevalece e que ela vence sobre todas as coisas. Por isso te louvamos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o livro de Mateus, ele vai iniciar já no capítulo 1, falando sobre a genealogia de Jesus. E quando nós lemos a genealogia de Jesus, ela é muito interessante, porque vamos falar de muitos heróis da fé, de muitos homens do Senhor, muitas pessoas que foram realmente instrumentos, que foram usadas pelo Senhor, mas que passaram tantas situações, passaram tantas dificuldades, tantas lutas, mas venceram em todas as situações. E nós, conhecedores da palavra de Deus, nós conseguimos ver, como essa genealogia também aponta para os livramentos de Deus, aponta para os livramentos de Deus até a chegada do sacrifício perfeito que era Jesus. Então toda a palavra do Senhor, ela vai remeter e ela vai falar sobre Jesus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, toda a história do Novo Testamento até a nossa história. Deus, ele trabalhou preservando o povo dele ao longo do tempo. A gente vai ver desde o Gênesis, a gente vê a partir de Abraão, e vemos tantas coisas nos bons momentos, nos maus momentos, a mão do Senhor agindo no meio do povo, preservando o povo, trazendo vitória, seja a nação ocupada pelo inimigo, ou a nação levada para o exílio. A gente vê que ainda assim, a mão de Deus está ali preservando o seu povo, mesmo através dos tempos de apostasia, ou seja, os tempos de desvio da fé, até os tempos de prosperidade. Em tudo nós podemos ver a mão de Deus. Mas, conhecedores da história, mais uma vez eu quero reforçar isso, nós vemos muitos casos de pessoas que foram forçadas a fugir, pessoas que foram expulsas de suas terras, pessoas que tiveram que sair de suas terras para se manterem seguras. O povo enfrentou perdas, sofrimentos. Na palavra de Deus vemos momentos de esperança, de dor, de alegria, de consolo. Toda a história, até antes da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, todos os momentos, tudo clamava por um Redentor, tudo clamava pela vinda do Salvador. Nenhuma das histórias ela tem um fim em si mesmo. Nenhuma das histórias que estava ela tem um fim em si, porque no final, todas elas de alguma maneira, todas elas de alguma forma, elas remetiam a uma história maior do que suas próprias narrativas, a vinda do Messias. Todas as perseguições, todas as lutas, todas as dificuldades,
homens, mulheres morreram. E cada vez mais era necessário toda a narrativa, a vinda de um Messias que libertaria o seu povo, a vinda de um Messias que restauraria todas as coisas, um reino perfeito. Então, todo o sofrimento que passaram não se limitava apenas a uma mera cronologia de tempo, onde se levanta talvez algum ditador, algum político, alguém que vai trazer o caos ao povo de Deus, e daí a um tempo a cronologia do tempo muda e recomeça uma outra coisa e passa um novo tempo. Não, tudo tinha um propósito maior, que era a glorificação do nome de Deus. Todas as dificuldades, tudo que a igreja passou até aqui, quando nós falamos do Coliseu, quando nós falamos dos discípulos de Jesus, muitos foram transpassados, outros foram crucificados, outros foram apedrejados, mas tudo tinha um propósito maior, a glorificação do nome do Senhor. Quando nós olhamos para os cristãos perseguidos ao redor do mundo, irmãos, como nós já vimos aqui, nós podemos ter uma certeza e podemos afirmar que todo o sofrimento deles não é em vão. Todo o sofrimento deles não é um fim em si mesmo, apenas para aquelas pessoas, apenas para aquele momento, mas possui o mesmo propósito maior, que é a glorificação do nome do Senhor. A história do povo de Deus está sendo propagada por meio do povo dele no redor do mundo, ao redor de cada canto, de cada continente. A história do povo de Deus está sendo escrita nos locais mais perigosos, mais difíceis para se ser um cristão, mas também está sendo construída aqui, agora, entre nós que aqui estamos, entre nós que estamos sendo conscientizados e estamos aprendendo a palavra do Senhor. A chegada do Messias prometido, a chegada dele que foi anunciada pelos profetas, que foi anunciado por um anjo, que aparece a Maria, que aparece a José, que aparece aos pastores, anunciando a chegada do rei. Essa chegada também causa uma grande ameaça para os poderosos deste mundo. Jesus ainda bebê, Jesus ainda pequeno, a Bíblia diz que ele é procurado por Herodes. Então a gente vê que desde o início, desde o nascimento de Jesus, ele ainda bebê, a perseguição, já existiu a perseguição. A Bíblia vai dizer que Herodes busca matá-lo. Os magos do Oriente, eles vêm e vão até Herodes, e quando eles falam onde está aquele que é nascido o rei dos judeus, a Bíblia diz que Herodes, ele não gosta de saber disso, porque, peraí, um rei nasceu? Talvez ele pense, mas é apenas um bebê, mas o bebê, ele cresce, e não era nem para o tempo dele, mas ele não quer que esse rei assuma essa condição. Então, para que eu possa continuar a minha dinastia, eu vou matá-lo. Por isso Jesus, ele foi obrigado a fugir para o Egito. Mateus capítulo 2, versículo 13 vai dizer assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E ainda nos dias de hoje, irmãos, muitos procuram matar os seguidores de Jesus. Passa o tempo, a história continua evoluindo e passando, mas a perseguição, ela continua, não é diferente, não mudou ainda. É por isso que continuamente
Muitos cristãos são forçados a fugir de suas casas e de suas comunidades, como nós vimos no vídeo. Como é o caso de cristãos na Nigéria, na Índia, em Mianmar. A pesquisa da lista mundial da perseguição 2025, que nós mostramos constantemente aqui, que nós colocamos, afixamos ali no mural da igreja, ela mostra que no último ano, irmãos, mais de 183 mil cristãos foram forçados a fugir de casa ou fugir do seu próprio país. Assim como Jesus, bebê, teve que fugir, muitos deles têm que sair, têm que abandonar tudo, têm que largar todas as coisas. Muitos anos depois que Herodes morre, Jesus então, ele volta, ele vai viver em Nazaré, o tempo passa, Jesus cresce, o ministério de Jesus vai iniciar, Jesus inicia seu ministério e o seu reino vai ser anunciado, primeiramente, por uma voz que clamava no deserto, a saber, João Batista. E em Mateus capítulo 3, versículo 2, a mensagem dele é: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O que mais tarde vai resultar na prisão e na morte daquele que anunciava essa mensagem. João, ele vai ser decapitado. Isso mostra quão perigosa era aquela mensagem. Isso mostra a rejeição à pregação do Evangelho. Isso mostra que a mensagem do Evangelho, ela vai sempre conflitar com sistemas em vigor, quer sejam políticos, quer sejam econômicos ou até religiosos. Nós sabemos da própria perseguição dos fariseus a Jesus, aos discípulos de Jesus, nos países fechados, como a Coreia do Norte. Amados, esse confronto vem sempre com uma perseguição, vem sempre com uma situação maior. E essa rejeição, ela não aconteceu, não ocorreu somente com a mensagem, porque muitas vezes você, quando nós vamos conversar alguma coisa, seja comunicar qualquer tipo de mensagem, você vai falar com alguém, talvez essa pessoa simplesmente fala assim: eu não concordo com você, e acaba-se aí. Mas essa mensagem do Evangelho não é simplesmente, ela não vai ocorrer somente no campo da mensagem, mas também com os mensageiros. Então, você não pode anunciar essa mensagem. Quando os discípulos são presos, os fariseus vão dizer para Pedro, e falam assim: olha, vocês vão ser libertos, mas parem de falar desse Jesus. Mas eles vão falar o quê? Como que eu vou fazer isso? O que é mais importante, obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Então essa mensagem, ela precisa ser anunciada, ela precisa ser dita, mesmo que isso custe ao próprio mensageiro. E como custou ao próprio Jesus, desde pequeno, desde bebê. Então, amados, quando a gente analisa a história e vemos que Jesus foi perseguido ainda bebê, o que podemos esperar da igreja do Senhor? O que podemos esperar dos seus seguidores, daqueles que seguem a Jesus? Não algo tão distante do que aconteceu com o próprio Mestre. Então, o que os nossos irmãos, que nós vimos aqui e muitos outros vídeos, eu creio que a igreja está acompanhando. Se não estiver acompanhando, eu incentivo a acompanhar. Nós temos colocado as revistas ali, temos enviado no grupo de WhatsApp, tem o canal do Portas Abertas, que você vê tantas histórias. Você vai começar a acompanhar e ver a perseguição, ela existe. Somente, amados, nos últimos anos, a título de conhecimento, pelo menos 4.476 cristãos foram mortos por causa da fé em Jesus. Isso mostra o quê? Essa mensagem continua sendo perigosa, e que a renúncia à própria vida é um requisito fundamental para aqueles que foram convocados para proclamá-la.
Então, como minha esposa mesmo disse há um tempo atrás, quando a gente olha a igreja nesses países perseguidos, não tem como você falar que aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, elas não são realmente verdadeiras cristãs. Talvez aqui no nosso país, quando a gente escuta, fulano aceitou a Jesus, as pessoas olham e falam assim, será mesmo? Será mesmo que ele aceitou? Será mesmo que ele vai mudar de vida? Amados, literalmente, você aceitar Jesus nos países perseguidos, é você aceitar uma sentença de morte sobre a sua cabeça. O versículo que nós lemos aqui de Mateus, ele tem como pano de fundo a história do jovem rico, que por acaso foi ministrado a semana passada. E ele queria o quê? Ele queria herdar a vida eterna. Aquele jovem, ele afirmou que guardava todos os mandamentos, mas ele se entristeceu quando Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 19 versículo 21, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. O jovem chega a Jesus. Ele acreditava que ele estava disposto a obedecer todos os mandamentos, quando na verdade, ele não amava o próximo como a si mesmo. Tampouco amava a Deus sobre todas as coisas. E isso é evidenciado no fato de que ele não teve coragem de renunciar aos seus bens. Ele não teve coragem de renunciar às suas posses. O apego que ele tinha aos bens eram muito maiores do que o amor ao próximo, do que o amor ao próprio Jesus. Porque seguir o Evangelho não é simplesmente você viver um mar de rosas, como muitas pessoas falam por aí. Você faz a confissão, você diz as palavras mágicas e agora a tua vida está tudo certo. Quando Jesus vai dizer em Marcos capítulo 8, versículo 34, ele vai dizer assim, tome a sua cruz, siga-me. E a cruz é pesada, a cruz é difícil, a cruz era um exemplo de vergonha, de dor. Mas Satanás, sutilmente, irmãos, sendo um ser astuto, inteligente, mentiroso, ele traz para as pessoas, e muitas vezes para a igreja, a mentira de que dinheiro, de que bens, de que posses, de que conforto, de que fama, de que status, de que honra são mais importantes na vida. São as coisas mais importantes que você tem que ter. Entenda algo, Deus é a fonte de tudo. E nada, e nem ninguém pode estar acima do Senhor. Para os cristãos, muitos cristãos que hoje se tornam materialistas, é um perigo. Quando nós buscamos simplesmente e apenas a prosperidade. Não há nada de errado de você ter posses, eu não estou falando que você não tem que ter. Mas quando o seu foco se torna maior, a tua necessidade desta terra se torna maior do que amar a Deus sobre todas as coisas, então você está se perdendo. E é como a história do sapo, que você pega o sapo, você coloca ele numa panela no fogo, enche de água e vai aquecendo lentamente. O que vai acontecer? O sapo vai morrer, porque ele não percebe o perigo a tempo de ele saltar para fora. E aí ele vai morrer, porque vai aquecendo a água, ele vai se ambientando, até que não tem mais jeito, e ele acaba morrendo na panela. Então, considerando esse contexto, e esse texto que nós lemos, esse versículo, aliás, que nós lemos de Mateus 19, 29, eu quero meditar sobre algumas marcas do reino de Deus na vida do cristão.
E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher. O que está falando aqui? Primeira coisa, está falando sobre renúncia. Qualquer que tiver deixado, renunciado. Então a primeira marca no reino de Deus, daquele que é um filho de Deus, daquele que entende quem é o Senhor na sua vida, ele tem uma marca de renúncia. Todos os cristãos ao redor do mundo são chamados a imitar a Jesus. E Jesus é o maior exemplo de renúncia. Ele renunciou à sua glória para vir a esta terra, com humildade, assumir a forma humana e se entregar na cruz do Calvário por nós. Então, a renúncia define a marca de alguém que é servo de Jesus Cristo. O irmão André do Portas Abertas, ele disse o seguinte, certa vez: o verdadeiro chamado de Deus não é ir a determinado lugar ou carreira, mas obediência diária. E obedecer exige renúncia. Porque muitas vezes você quer fazer alguma coisa, mas você não faz porque não vai honrar a Deus. E você quer obedecer ao Senhor. Temos que renunciar muitas vezes às coisas que nós gostamos, às coisas que nós queremos e almejamos, tudo por amor ao nome do Senhor. Não há como dizer que somos seguidores de Cristo sem amá-lo sobre todas as coisas, sem colocá-lo acima de todas as coisas. Por isso, constantemente a gente tem que nos questionar. Não é apenas um momento, mas constantemente nos questionar: existe algo em meu coração que eu valorizo mais do que Jesus? Existe algo dentro de mim que eu valorizo mais do que a presença de Jesus? Porque nesse versículo, Jesus essencialmente, ele vai destacar duas categorias que os seus discípulos devem estar dispostos a deixar por causa dele. Ele vai falar: posses é o que? Bens materiais. E ele vai reforçar algo muito forte: tem deixado casas, posses, irmãos. Ele está dizendo sobre família, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos. Então, Jesus está falando sobre duas categorias que os seus discípulos precisam estar dispostos a deixar por causa dele. São bens materiais e laços familiares, com irmãos, com pais, com filhos. E talvez a gente pode pensar, o bem material não seja tão difícil. Para o jovem rico nós vimos que foi, mas talvez não seja tão difícil. Mas existe um que é o maior desafio, é a família. Porque a família ainda, ela faz parte do próprio plano de Deus. A família está no coração de Deus, foi constituída pelo Senhor. Mas o Senhor está falando assim, que ainda a tua família não pode estar acima de Deus. Ainda assim, Jesus nos coloca à prova ao mostrar que nada, por mais valioso que seja, pode ocupar o lugar dele em nossos corações. Isso exige de nós um amor por Cristo que supere até mesmo os laços familiares. Ontem nós fomos ministrados no encontro de casais e foi um amor, uma maravilha. Mas você tem que amar a Deus mais do que teu esposo. Você tem que amar a Deus mais do que a tua esposa. Você tem que amar a Deus mais do que os teus filhos. Você tem que amar a Deus mais do que seus netos, mais do que teus irmãos. E essa é uma marca que nós temos que ter. Mas quantos de nós não passamos nesse desafio? Não amamos a Deus sobre todas as coisas. É desafiador, irmãos. E o que a renúncia tem a ver com a perseguição? Quantos cristãos deixam tudo e seguem a Jesus? Há um preço alto a ser pago por isso. E em muitos países isso pode ir ao limite extremo, que é custar a própria vida. Pensa,
Eles renunciam a um estilo de vida. É aquela coisa, as pessoas só querem festejar e tal, não sei o quê. Aí você renuncia a esse estilo de vida. Não, eu não quero isso para mim. Mas eles não querem que você renuncie a esse estilo de vida. Você não pode viver o outro estilo de vida, você tem que viver o estilo de vida que eles querem. E se você não viver o estilo de vida que eles querem, você vai pagar com a morte. Isso acontece muito nos países muçulmanos. Que você tem que ser um seguidor. E se você se disser cristão, se você não seguir a religião muçulmana, então você vai ser afastado, você pode ser morto, você vai ser perseguido. Hoje, irmãos, mais de 380 milhões de cristãos, eles são perseguidos ao mundo, ao redor do globo, exatamente pela decisão que eles fizeram de renunciar a tudo. 380 milhões de cristãos. Eles renunciaram tudo, inclusive a sua segurança, inclusive o seu conforto, para seguir a Jesus. Muitos deles foram forçados a deixar suas casas, como nós vimos, vilarejos incendiados. Cristãos na Nigéria, por exemplo, que a gente viu pastores que eles simplesmente montam tendas num campo e todo mundo aglomerado. E talvez o pastor ali questionando como que eu posso falar de um Deus que cura e salva. Mas ainda assim nós falamos que Ele salva. Mesmo eles sendo perseguidos, mesmo eles perdendo tudo. Quantos que tiveram seus familiares brutalmente assassinados? Na Índia, em Mianmar, você pode dar um Google depois se você quiser. Uma cristã que foi abusada, viu o pai e os irmãos serem mortos em Manipur. Perderam tudo. Outros perderam seus bens, perderam suas fontes de renda. Mas veja como não foi diferente para Jesus. Imagina o que é o anjo chegar para José e falar assim: olha, vocês vão para o Egito, porque o Herodes está vindo e ele vai perseguir, ele quer matar o menino. Ele tem tempo de fazer alguma coisa? Não tem, é pegar as coisas, pegar a roupa do corpo e vão embora. Não dá para pensar muito. Não dá para levar as posses, não dá para levar os bens, não dá, você simplesmente tem que ir embora. Então, quantos cristãos perderam seus bens, perderam suas casas, perderam suas fontes de renda por amor a Jesus? E às vezes a gente não consegue renunciar porque estamos cansados. Não conseguimos estar na casa do Senhor porque hoje eu estou com muito sono. Mas nós não perdemos nada. Esses irmãos não apenas renunciam tudo por amor a Cristo, mas muitas vezes estão forçados a deixar tudo por Ele. Alguns enfrentam a separação forçada de suas famílias. Outros perdem entes queridos e sofrem por causa disso. Porém, talvez o mais doloroso é escolher entre Jesus e a sua própria família. É difícil quando a perseguição vem justamente daqueles que deveriam oferecer cuidado e segurança. Quantas crianças, irmãos, que os pais relegam porque são cristãs, expulsam de casa. Quantos divórcios, quantas perdas de guarda de filhos, mães que perderam a guarda dos filhos porque são cristãos. Quantas rejeições dos pais que não olham mais, que dizem que não amam seus filhos, e nós sabemos como é difícil para um filho ouvir do pai que não ama. Quem nunca viu a história do patinho feio, que ele sofre por ser rejeitado? Imagine uma criança sendo rejeitada. Isso torna a caminhada da fé ainda mais desafiadora. Quando você não tem ninguém.
Quando um cristão, em qualquer lugar do mundo, ele é forçado, irmãos, a fugir da sua casa por causa de Jesus, essa é a consequência de amar mais a Ele do que todas as outras coisas. Porém, irmãos, essas pessoas também possuem uma recompensa na eternidade, que vale muito mais do que qualquer sofrimento nesta terra. E a pergunta é: será que estamos dispostos a renunciar tudo por amor a Cristo? Pensa nisso. Você consegue renunciar tudo por amor a Cristo? Imagina você nunca mais ver tua esposa. Imagina você nunca mais ver teu esposo. Imagina você nunca casar. Imagina você nunca mais ter seus irmãos. Imagina você estar sozinho, sem ninguém olhando por você. Será que nós estamos dispostos a renunciar tudo por amor a Cristo? Segundo ponto. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. Segundo ponto. A parte boa. Há uma recompensa. Há uma outra característica no reino de Deus. A recompensa. Há uma recompensa por deixar tudo e seguir a Jesus. É isso que afirma o texto que lemos. Podemos notar que não existe uma vida cristã sem desafios. Não existe uma vida cristã sem sofrimentos. Da mesma forma, nós podemos afirmar aqui que não existe uma vida cristã sem uma recompensa muito maior do que os sofrimentos desse tempo. Jesus promete uma grande recompensa no céu para aqueles que sofrem. Mateus capítulo 5, versículo 12 vai dizer assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. É isso que o apóstolo Paulo afirma quando ele vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Que coisa linda, né? Você é açoitado, você é apedrejado, você é insultado, mas o apóstolo Paulo vai dizer: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. O sofrimento é real, irmãos, e não pode ser ignorado. Mas o que nos espera na eternidade é muito mais real e permanente do que essa terra. Isso significa que as bênçãos espirituais, as bênçãos do Senhor, elas são maiores do que qualquer outro bem que nós precisamos abrir mão nesta terra. O cenário global é cada vez mais desafiador para os cristãos. Notícias que vemos sobre a igreja perseguida pode parecer aos olhos humanos uma realidade cruel e sem recompensa alguma. Eles estão entregando suas vidas, estão morrendo, estão sofrendo fome, açoites. Para quê? E se nós olharmos sob uma perspectiva apenas humana, apenas terrena, não há consolo para eles. Porque o olhar humano, ele sempre vai se limitar naquilo que é passageiro, naquilo que é temporal, naquilo que é material. Porque não tem expectativas além deste mundo. No entanto, aqueles que têm olhos espirituais, eles enxergam pela fé. E é sob essa perspectiva que nós devemos ter todas as coisas. A promessa de Deus é clara: receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então essa verdade deve nos encher, irmãos, de coragem e esperança. Primeiro, porque foi dita pelo próprio Jesus. E segunda, porque essa herança não depende dos nossos próprios méritos, mas é a graça de Deus. Esse texto
esse versículo nos confronta entre a tensão entre bens terrenos e eternidade. Eu faço uma pergunta aqui, e vamos ver se vocês estão atentos. Quem trocaria aqui o que é eterno pelo que é passageiro? Levanta a mão. As irmãs estão atentas. Mas embora, irmãos, todos que estamos aqui afirmemos que nós não trocaríamos o que é eterno pelo que é passageiro, nós fazemos isso todas as vezes que amamos qualquer outra coisa mais que a Jesus. Nós fazemos isso, trocamos o que é eterno pelo que é passageiro quando nós amamos mais a nossa carreira, quando nós amamos mais o nosso status, quando nós amamos mais a nossa aparência, quando amamos mais o nosso dinheiro, quando amamos mais o nosso pai, quando amamos mais a nossa mãe, os nossos filhos, quando amamos mais o nosso ministério, e a lista pode se estender para muitas coisas, ou seja, tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Jesus em nossas vidas. O convite que recebemos é manter os olhos naquilo que é eterno. O convite que nós recebemos hoje é contemplar a herança prometida por Jesus, mesmo que os dias sejam maus. E é isso que os nossos irmãos da igreja perseguida estão contemplando. Eles estão olhando algo muito maior do que o sofrimento que eles passam. Eles podem enfrentar a perseguição, mas eles permanecem fiéis. E a pergunta é: se você passasse a perseguição, você seria fiel? E se você consegue responder que você não seria fiel, a pergunta é: o que está tomando o lugar de Deus na tua vida? Porque algo está tomando o lugar de Deus na tua vida. A melhor armadura que você pode dar para um soldado, como foi ministrado aqui, através da dança, através do louvor, é um tipo que não pode ser destruído pelo inimigo. Chama-se fé. Ninguém pode arrancar de você. Ninguém. Para pensar. A recompensa daquilo que é eterno nos dá mais esperança do que os bens deste mundo? Ou não? Onde os seus olhos estão fixos? Qual é o grande objetivo da tua vida? Qual é o grande alvo da tua vida? Terceiro e último, eu vou encerrar aqui. A parte C do versículo: herdará a vida eterna. Isso fala sobre segurança. Um lugar seguro para todo o sempre. É comum na nossa vida nós desejarmos ter o controle sobre as coisas. Nós fazemos planos, nós projetamos aquilo que nós queremos que aconteça. Nós imaginamos, buscamos, temos um alvo. Muitos buscam a riqueza porque acreditam que os bens, eles poderão trazer uma segurança nesta terra. Mas muitos provam que isso não é suficiente. Todos buscam algum tipo de segurança na vida. Todos nós que estamos aqui. Mas aqueles que dizem tê-la, tem pessoas que dizem eu tenho segurança. Tem aqueles que colocam, conseguem pagar até seguranças à sua volta, aonde quer que andem. Mas a Bíblia também vai dizer que o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então não existe nada que traga uma segurança eterna para você. Mas aqueles que dizem precisam refletir em que ou em quem realmente eles depositam a sua confiança. Será que a confiança é na força do seu braço, das suas posses, do seu dinheiro? Se nós não estivermos dispostos a renunciar de todas as coisas por amor a Cristo, isso mostra que a nossa segurança não está nele, mas nas coisas que possuímos. O dilema do jovem rico está entre dois tipos de segurança.
Ele tem um dilema na vida dele agora, quando ele vai falar com Jesus. A terrena, a segurança terrena, que está garantida pelas riquezas que ele tem, e a garantia de uma segurança eterna, que é a promessa oferecida por Jesus. Então ele precisa fazer uma escolha agora: segurança terrena ou segurança da vida eterna. O problema não estava na riqueza, eu quero reforçar isso. Mas o problema estava naquilo que ela produzia, no espaço que ela ocupava no coração daquele moço. E a pergunta para mim e para você hoje é: onde está a tua segurança? O que ocupa espaço no teu coração? O dinheiro, a política, a educação dos filhos, o lugar que você mora, não podem produzir segurança para você. Às vezes nós nos sentimos seguros porque estamos com a nossa família nos apoiando, então nós temos segurança. Temos os nossos pais, temos nossa carreira, temos nossas economias no banco, mas elas são apenas passageiras, elas passam. Por outro lado, Jesus oferece uma segurança que não é terrena, mas ela é eterna. É uma segurança que Ele está garantindo, e não são os homens, porque os homens, eles falham, mas Deus nunca falha. E é nessa segurança que a gente tem que estar. É nessa segurança que a gente tem que estar. Enquanto o mundo deposita a confiança na capacidade, Jesus nos desafia a confiar inteiramente nele. Mesmo que isso nos custe a segurança dessa terra. O jovem rico, ele possuía duas seguranças: a religiosa, porque ele acreditava que ele cumpria todos os mandamentos e ele seria salvo por isso. E ele tinha a segurança dos seus bens. Embora, irmãos, e eu quero terminar aqui, embora seja extremamente perigoso viver num país onde os cristãos, eles são perseguidos e podem perder a sua própria vida por causa da fé, eu quero reforçar e dizer nessa noite que é importante você lembrar que não existe nada mais perigoso do que amar qualquer coisa acima de Deus. Porque as coisas não dão vida eterna. Pessoas não dão vida eterna. Será que a sua segurança é definida por aquilo que você tem nas suas mãos? Se você depositar sua segurança em Jesus, você nunca será frustrado. Romanos capítulo 8, versículo 38. E eu encerro aqui. Vai dizer assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Onde estão os teus fundamentos? Quando a tua fé, ela é provada, aonde você deposita a sua esperança? Será que nós temos amado ao Senhor acima de todas as coisas? É tempo de você refletir. E é tempo de você falar: Senhor, que eu esteja cada dia mais próximo de Ti. Por isso, curva a tua cabeça, eu quero orar com você. Pai, nessa noite, a Tua palavra tem sido ministrada aos nossos corações, Senhor Jesus, e hoje
é um dia especial porque nós ouvimos acerca da perseguição e nós somos chamados a confiar, a romper em fé sobre todas as circunstâncias. Que o teu Espírito, que a tua graça, que a tua glória, Senhor, alcancem o teu povo, que nós sejamos revestidos, Pai, a cada dia com a tua presença, que nós não caiamos, Senhor, com as coisas deste mundo, mas que cada dia, Senhor, nós busquemos, Senhor, não os tesouros desta terra, mas acumulemos tesouros no céu, e que nós possamos, Senhor, amar ao Senhor sobre todas as coisas, que nós possamos amar aos nossos irmãos como a nós mesmos, ouvindo a tua mensagem, seguindo a tua palavra. Por isso renova a tua igreja, renova a esperança, renova a força, Senhor Jesus, renova o compromisso, Senhor Jesus, e que, Senhor, ainda que venha uma perseguição grande sobre este país, que jamais nós desistamos, mas que escolhamos honrar ao Senhor sobre todas as coisas. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.